bom é ter você de volta conosco nesta ocasião para estudarmos a lição de número 8 da nossa série em Apocalipse 14, as 3 mensagens do Apocalipse, que naturalmente mexe com a Bíblia toda, com todos os temas da Bíblia relacionados à nossa salvação, ao Deus Criador, ao Deus Redentor, ao Deus que adoramos. O primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso nos leva para a lição de número 8, que o tema é o sábado e o fim. De vez em quando eu converso com algumas pessoas e elas questionam: escuta, vocês adventistas sempre ligam o sábado aí com as 3 mensagens angélicas, com essa questão... coloca o sábado num destaque nessa questão do grande conflito entre o bem e o mal. Que história é essa? Apocalipse 14 não temos a palavra sábado. Aliás, nós não temos a palavra sábado exatamente no livro do Apocalipse. Há apenas uma alusão ao sábado em Apocalipse 1:10, que nós entendemos que o dia do Senhor ali é o sábado. Isso é muito discutível, esse é um outro assunto, é uma outra pauta. Mas... em Apocalipse 14, a palavra sábado não aparece. Como que vocês ligam o sábado, por exemplo, com essa questão de adorar o Criador e o sábado está envolvido com isso? Onde é que a gente acha sábado? Essa é a pergunta, dentro das 3 mensagens angélicas, né? Onde é que nós encontramos o sábado? Bom, a gente precisa dar uma explicação. O Apocalipse não faz citações diretas do Velho Testamento. Outros livros da Bíblia fazem. Mas o Apocalipse faz o que nós chamamos de alusões. Ou seja, você está lendo o Apocalipse e você percebe que ele tirou isso de alguma página do Velho Testamento, porque aquilo te lembra. Isso é o que chamamos de alusão. Ele faz alusão de lugares, né? Armagedon, né? E você tem uma mistura de palavras ali, né? De pessoas, né? Por exemplo, a mulher, né? O Velho Testamento fala da mulher como igreja, né? Como o povo de Deus, né? Ele faz alusão a ideias do Velho Testamento. E aí está um desses casos. Em Apocalipse 14, verso 7, quando ele fala do Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas e que deve ser adorado, de onde é que ele tirou isto? Poderia ser de Gênesis capítulo 1, Deus que criou todas as coisas. Ou do Salmo 146, verso 6, que diz que Deus fez o céu e a terra. Bom, ou poderia ser de Êxodo 20. O que é que nós temos em Êxodo 20? Nós temos os 10 mandamentos e dentro, no coração dos 10 mandamentos, está justamente o mandamento do sábado, que diz: lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Então, quando a gente analisa esses textos todos, né, nós chegamos a uma conclusão. John Paulin, por exemplo, que foi um estudioso dessa área, chegou a uma conclusão num dos seus artigos, né? Tudo nos leva a Êxodo 20, de 8 a 11. Por quê? Porque entre Êxodo 20 e Apocalipse 14 há um paralelo temático. Os temas são semelhantes, tá certo? Nós temos 3 temas em Êxodo 20. Nós temos salvação. No verso 1, quando ele principia os 10 mandamentos, a introdução dos 10 mandamentos não começa com o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não, ele diz: eu sou, para introduzir os 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O que é que você tem aqui? Uma mensagem de salvação, de libertação. O segundo tema de Êxodo 20 é juízo. Em Êxodo 20, verso 5, aparece a ideia de juízo. Deus diz que aqueles que transgridem os seus mandamentos, ele diz assim: eu visito a maldade. Essa ideia de visitar a maldade nos lembra o juízo, por exemplo, sobre a Torre de Babel, que Deus visitou a Torre de Babel, né? Visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é uma ideia de juízo, né? E então você tem um terceiro paralelo temático, que é criação, de Êxodo 20, verso 11. E é justamente as palavras que o Apocalipse praticamente repete. Ele diz assim: em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, esses 3 temas,
salvação, juízo e criação, eles se repetem, de Êxodo 20, se repetem em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas. Por exemplo, no 14, verso 6, na primeira mensagem angélica, ele fala do evangelho eterno. A motivação disso o que é? Salvação, semelhante a Êxodo 20, verso 1. Você pode fazer uma relação entre Êxodo 20, verso 1 e Apocalipse 14, 6. No 14, 7, fala da hora do seu juízo. A motivação é do juízo. Você pode ligar isto com Êxodo 20 também, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Então você tem uma terceira motivação, que é aonde chegamos, que é o verso 7 de Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra. A motivação aqui é a criação. Portanto, é a mesma motivação de Êxodo 20, verso 8 a 11. E aí é que transparece a verdade do sábado como um dia especial de adoração ao Criador. Então, a conclusão que chegamos é que Apocalipse 14 está ecoando o mesmo mandamento de Êxodo 20, de 8 a 11, o mandamento do sábado. E aí, para nós, aparece o sábado em Apocalipse 14, sim, e ele tem um ponto fundamental nesta briga entre adorar a besta e adorar o Deus Criador. Né? Então, a pergunta é essa, eu já de alguma forma respondi, por que o sábado é importante dentro desse grande conflito entre o bem e o mal, desse conflito de adoração que está dentro das 3 mensagens angélicas no tempo do fim? Então, a grande questão, como nós já vimos, é a adoração. Cristo ou a besta, Cristo ou Satanás e seus emissários. Né? Então, o sábado entra aí não como um mero dia de descanso, mas como um sinal distintivo para se saber quem é obediente ao Deus Criador ou não. E é nesse sentido que ele passa a ser também o que chamamos de um selo, que vamos discutir mais adiante um pouquinho, né? De Ezequiel 20, verso 12, Deus diz assim, eu lhes dei os sábados como um sinal entre mim e vós. No sábado nós sabemos a quem adorar e reconhecer o Deus Criador, o Deus verdadeiro, não os deuses falsos que estão por aí. Mas no sábado, nós também sabemos quando adorar, qual é o tempo. Nós adoramos a Deus o tempo todo, mas no sábado dedicamos um tempo especial para a adoração, para nos vermos livres das preocupações desse mundo e nos concentrarmos na adoração do Deus verdadeiro. O sábado é, na verdade, uma antecipação terrestre do descanso da salvação eterna. Isso foi preconizado, por exemplo, pelo autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, onde ele compara o descanso eterno ao descanso do sábado. É uma espécie, digamos, de primícias do sábado semanal aqui, que vai culminar com a vida eterna, o descanso eterno. Né? O sábado permanece como um selo, né, dentro do decálogo, né, como, no sentido de que ele identifica quem é Deus. Os antigos reis tinham um selo que os identificava, né? Identifica quem é Deus, identifica dizendo que ele é o Criador, ele confirma o território sobre o qual esse rei governa, né? Ele criou todas as coisas, ele revela o direito de Deus de governar, pois ele criou todas as coisas, e para ter êxito, o dragão, logicamente, o Satanás tem que invalidar, ou tentar invalidar, esse memorial de alguma forma. Né? Então, para a gente concluir, eu faria uma colocação para você. Num tempo de tantos conceitos evolucionistas, né, que negam a criação de Deus, que negam o seu ato criativo, mesmo dentro do cristianismo, né? Hoje há uma tentativa de fazer uma junção entre Deus e a evolução. Né? Hoje nós temos o chamado evolucionismo teísta, que embora aparentemente crê em Deus, não crê que a criação veio como obra das mãos de Deus, que isso surgiu por acaso por aí. Né? Então a grande pergunta é o seguinte: nesse tempo tão difícil, né, como é que o sábado, a guarda do sábado, pode nos ajudar a não cair no ateísmo e também em outras teorias que negam a existência de Deus? Né? A escritora cristã Ellen White diz que se o sábado fosse guardado no verdadeiro espírito, que é a adoração ao Deus Criador e reconhecimento da sua obra criativa, não existiria um único ateu nesse mundo.
porque nós veríamos quem de fato é o dono de tudo, quem de fato fez todas as coisas. Uma coisa para a gente pensar um pouquinho, e na semana que vem a gente volta, se Deus permitir. Um abraço e até lá.